Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje vamos contar a vocês se vale a pena ter um bebê aqui na Espanha, se vale a pena criar seu filho aqui na Espanha, como que está sendo a nossa experiência aqui de criar o bebê na Espanha, se a gente está gostando ou não, se é vantajoso realmente sair do Brasil, você com seu filho, com a sua filha, vir aqui para dar mais segurança a ele, sabe? Para que ele tenha também uma qualidade de vida melhor, não só você, mas também a sua família, ou seja, Alice, eu, o bebê, todo mundo aqui. Estamos tendo uma qualidade de vida melhor, então será que vale a pena mesmo sair do Brasil, mesmo que você tenha uns certos ganhos assim financeiros, que você possa se manter, você possa viajar no Brasil, sabe? Para começar do zero aqui na Espanha com a sua família, sem muito dinheiro, trabalhando no emprego normal, sabe? Colocando seu filho numa creche, ou seja, para poder trabalhar os dois. Como que são as creches aqui para bebês? Não posso falar de toda a Espanha realmente, porque eu não estive morando em toda a Espanha. E bom, essas questões que nós vamos abordar nesse vídeo hoje. A Alice vai falar um pouco com vocês também a respeito da guarderia, da experiência dela, de como que é, por exemplo, criar um bebê aqui na Espanha. O William falou que ia falar diretamente da guarderia, que é a creche, né? Que às vezes a gente se confunde com as palavras. Mas eu gostaria, na verdade, de falar primeiro do parto e da gestação e de como foi todo o começo aqui, como eu cheguei na conclusão de que queria ter meu filho aqui na Espanha e não no Brasil. Pra falar a verdade, pra quem segue a gente já no canal, tanto no meu quanto no do William, sabe que era meu sonho de criança vir morar aqui. E desde criança eu vi a qualidade que tinha as escolas, comparado com uma amiga minha que tem a mesma idade que eu, que estudava aqui, com a minha escola muito cara lá no Brasil que eu estudava, que minha avó tinha que pagar um dinheirão, e a qualidade era bem menor do que a escola daqui, do que essa escola que minha amiga estudava aqui, que era pública, né? E as creches, as escolinhas, eu via que quando eu vim também, que meus irmãozinhos iam para a escola, que era uma qualidade, sabe, maravilhosa. E que as crianças eram muito desenroladas. Aí eu pensava, se um dia eu não conseguir estudar lá, eu espero que um dia eu tenha condições de levar o meu filho, ou ter um filho lá na Espanha, para que meu filho tenha essa qualidade de ensino de maneira gratuita. Que aí também tem uma pegadinha que daqui a pouco eu conto para vocês sobre essa pegadinha de maneira gratuita. Aí a gente, quando veio, para quem já acompanha o canal sabe que eu vim grávida, né? Teve todo o acompanhamento do pré-natal, que foi bem bom, foi bem, como é que se diz? Tudo bem tranquilo. Elas ligam para agendar exame para você, para lhe dizer, olha, você vai ter um exame para ver o seu nível de açúcar no sangue, você vai ter um exame de sangue tal dia. Tudo isso elas ligavam para mim. Só foi um pouco chato no momento do parto, mas... como é que se diz? Foram coisas que infelizmente pode acontecer em qualquer lugar do mundo. E eu lembro que tem gente que fala assim, ai, mas minha avó até uma vez falou comigo assim no WhatsApp, ai, minha filha, os médicos daí são meio complicados, né? Alguma coisa assim. Só que a questão é que os médicos no geral não são daqui. Eu acho que 80% dos médicos que trabalham aqui na região que a gente mora são médicos do mundo todo, sabe? Tem médico, enfermeiro de todo lugar do mundo. Equador, tem de Colômbia. A médica do a mesma pediatra, ela é venezuelana. E por aí vai. Eu não lembro de ninguém que seja médico que me consultou. Para não mentir, parece que a médica da gente de cabeceira, ela é catalana, ela é daqui da região, mas de resto a maioria é tudo de fora. Então não é uma questão dos médicos daqui exatamente, é uma questão de você dar sorte ou não dar sorte dessa questão médica, sabe? Mas deu tudo certo, graças a Deus. Aí depois teve a questão da gente vir, só os dois, né? Não tinha aqui, eu tenho família aqui, parente, quer dizer, mas não tivemos apoio. Então eu tive que passar um bom tempo em casa cuidando do meu filho. Que isso por um lado foi bom também, porque pelo menos que com o salário do William, que ele ganhava um só, a gente consegue se manter, viver bem, pagar o nosso aluguel que a gente conseguiu baratinho, pagar a nossa conta de água, de energia, de internet, tudo certinho, e comprar nossas comidas. A gente, graças a Deus, nunca teve esse problema de dizer assim, ai não vamos comprar um queijo, porque queijo é super barato, não vamos comprar, sei lá, uma mistura, uma carne, uma coisa, porque a gente, óbvio que economizava, né, comprar tudo de marca branca, mas não precisou passar aquela dificuldade, porque só o William estava trabalhando. E como eu estava falando, graças a Deus, como as coisas aqui não custam tão caro assim, e a gente veio para uma parte do interior também, tem que levar isso em consideração, né, não adianta a gente falar aqui que as coisas aqui são mais baratas e a pessoa vir nos comentários e dizer assim, não, mas em tal canto é caro. Realmente, você tem que procurar um lugar que seja mais barato e tentar viver da maneira mais econômica possível para poder você primeiro se estabilizar. Então assim, como é que se diz? A gente conseguia se manter. Só que eu sempre tive na minha cabeça que eu gosto de ser independente financeiro. Eu não gosto de estar o tempo todo, olha, me dá dinheiro para tal coisa, me dá dinheiro para tal coisa. E eu também percebi que se eu não parasse para começar a trabalhar, a gente também não chegaria em canto nenhum, porque dava para viver bem, se manter, fazer um passeio num restaurante uma vez no mês ou mais, alguma coisa assim, mas não dava para alavancar, tipo,
vamos para o próximo passo, vamos conquistar algo mais. E para isso eu percebi que eu precisava começar a trabalhar também. Foi aí que eu comecei, faz um tempinho já que eu comecei a buscar a creche, né, que a gente chama aqui de guarderia. E na verdade não é nem em catalão, em espanhol na verdade que fala guarderia. E em catalão seria llar de infantes. Aí a gente começou a buscar a creche. No primeiro momento não tinha vaga, porque eu fui buscar numa época que já estava rolando o ano letivo. E aí que tem que se atentar a isso aqui, porque o ano letivo aqui parece que, se eu não me engano, começa em setembro. E depois, quando eu vi que tinha as inscrições, né, a professora, quando eu liguei para lá, a diretora disse assim, se atente à data das inscrições, porque nem sempre tem vaga, mas tem mais de uma creche no caso, né? Só que eu queria colocar ele na pública. E aí ela falou, fique atenta na data das inscrições, que aí você consegue colocar ele. E aí eu vi no ajuntamento, na prefeitura no caso, que liberou as vagas, e assim que abriu eu me inscrevi o NOA. E aí consegui a vaga para ele, e ele começou lá na creche, acho que tá com uns 3 meses, né, mais ou menos. Setembro, outubro, novembro, dezembro, isso, tem 3 meses. E aí teve toda aquela questão de... Primeiro que eu não sabia, que eu vim descobrir depois, que ele pega muita gripe, muita conjuntivite ele pegou agora recentemente, inclusive eu não sabia dessas coisas. É meu primeiro filho, eu não tenho ninguém aqui perto de mim pra estar o tempo todo no meu ouvido me explicando. Tenho minhas amigas sim, mas nem toda hora a gente tá falando de doença. Elas tinham falado que ele ia pegar gripe assim que eu fui colocar, né? Mas tipo, eu pensei, não, vai ser uma coisa leve. O menino passou 2 meses gripado de cara assim, muito catarro, sabe? Outra coisa que eu não sabia era que ele paga agora, por enquanto. Pelo menos aqui nessa região que a gente tá, eles pagam no começo do bebezinho. A partir de quando ele entrar no ano letivo das criancinhas que tem 2 anos, no próximo ano letivo dele, é que vai começar a ser totalmente gratuita a creche. Mas, de momento, a creche dele é paga, eu pago tempo integral, 181 euros. Eu não sei onde é que no Brasil uma creche em tempo integral, particular ou pública, sei lá, se tivesse que pagar algum valor, né, simbólico, seria 180 euros. Mas assim, a qualidade é de escola particular, sabe? Porque o menino, ele sai totalmente desenrolado. Ele chegou lá, ele quase não sabia andar, ele já caminha, ele já brinca, faz outros gestinhos diferentes, faz outras coisas diferentes, tá comendo sozinho, toma Danone sozinho, toma suco sozinho. Coisas que trancado dentro de casa, apenas comigo, ele tava indo mais lento, sabe? E na creche não, ele vai se desenrolando. Fora que me dá mais liberdade também como mulher, para tomar um café com as minhas amigas, para procurar um trabalho, para fazer um curso. Inclusive eu tô trabalhando agora. Mas antes com o bebê, com a criança em casa, eu não conseguia fazer isso. Aproveitando que o cara falou dessa questão aí do bebê ficar doente, essas coisas. Só que assim, eu perguntei ao pediatra, olha só, vale mais a pena levar o bebê para a guarderia, mesmo que ele fique com essas coisas de conjuntivite, fique gripado. Ela falou que pode até ajudar o bebê a criar uma certa imunidade em relação a, sabe, a gripe, essas coisas assim. E pode ajudar ele nessa questão da saúde. E também ela falou que é muito bom para a mente da criança, ou seja, ela vai aprender mais coisas, ela vai ficar mais espabilada, motora, como, né? A gente costuma de falar aqui. Isso aí, isso é verdade. E a gente parou aqui num lugar muito bonito, olha só, tem esse arco aqui, muito bonito. E a gente vai já tirar umas fotos ali. O bebê tá no carro quentinho, a gente tá olhando ele daqui. E cara, eu acho que vale muito a pena você criar seu filho aqui na Espanha, porque, por exemplo, eu não tenho aquele medo de pegar o carro com o bebê. Posso ter um carro mais novo, só que a gente não quer agora, porque esse carro, sinceramente, tem poucos quilômetros. E a gente só tem que imagina dois, né? Que se eu tivesse um carro, sei lá, uma BMW nova aí no Brasil, uma X3, não sei, ou X6, alguma coisa assim, eu não teria tanto medo de levar o bebê na guarderia, porque lá no Brasil eu tenho certeza que, por exemplo, principalmente em cidades grandes, até na cidade onde eu morava mesmo, que é uma cidade mais pequena, assim, ou seja, mais pequena, uma cidade pequena, então teria o medo de alguém chegar, sabe, invadir o carro ali, ou então botar uma arma na minha cabeça, meu filho vendo, sabe, tipo, toda essa situação. E, cara, esse é um ponto muito importante. Inclusive ver vídeos das pessoas sendo assassinadas da frente das crianças, né? E, cara, é um bagulho que eu não quero que meu filho passe nunca, então imagino que você também, que é pai ou mãe, que está assistindo esse vídeo, quer o melhor para o seu filho. Então, por isso que a gente está aqui na Espanha. E até o momento aqui, a gente não viu nenhum caso desse de... porque tentaram roubar meu carro e, sei lá, tiraram na minha perna com o meu filho dentro do carro. Acho que os ladrões acham que não vale nem a pena, porque a gente aqui compra carro muito barato. Inclusive, vou fazer um vídeo no meu canal falando do meu carro. E também, outra questão importante é que, sabe, aqui não tem muito histórico disso. Pode ter até acontecido em alguma parte da Espanha, alguém fez por sacanagem ou, sabe...
Mas é muito difícil de acontecer isso aqui. De momento, até agora, a gente se sente seguro em relação a isso, sabe? Não tem esse problema aí de segurança para você, por exemplo, vou deixar meu filho na creche e posso ser assaltado, ou até mesmo a pé, de bicicleta. Pode acontecer alguma coisa com você e com seu filho. Então aqui também pode acontecer, mas acredito que as chances são bem menores que no Brasil. É uma coisa que pode até ser que aconteça, porque a gente não põe a mão no fogo por lugar nenhum do mundo, né? Que o mundo tá... Hoje em dia com a internet a gente vê que o mundo todo é perigoso, tem lá suas coisas, pode acontecer muita coisa. Mas, inclusive, eu sou muito assustada. Eu sempre que vou ver o Noah e tudo na creche, eu olho se as portas estão bem fechadas. As portas da escola que ele estuda, elas são fechadas por dentro. Tipo, só a professora por dentro consegue abrir. Isso aí são coisas que eu observo, se tem câmera, por aí vai. E, assim, graças a Deus, elas têm esse senso, né? De que mesmo que aqui não seja tão perigoso, mas elas têm toda a questão de segurança. Se o seu filho for outra pessoa buscar ele na creche, inclusive tem uma amiga minha que busca o Noah na creche, às vezes quando a gente precisa que está trabalhando, eu tive que autorizar ela com foto do documento, com tudo certinho, para poder autorizar ela a buscar ele na creche. Não é banda voa, pelo fato de ser seguro, também não é bagunça, assim, sabe? É organizado também. Tudo isso eu observei para poder deixar ele na creche com segurança. Isso, e outra questão também importante que eu vou ressaltar para vocês é que existem outras guardarias que são pagas e nessas guardarias tem até câmera dentro da sala para você ver seu bebê ali, sabe? Tipo, você tá com ele praticamente 24 horas do dia e, cara, isso é muito interessante. Infelizmente na nossa que a gente colocou o bebê não tem essas câmeras, mas eu confio porque, cara, é um bagulho muito da hora, sério mesmo. O bebê tá muito tranquilo, ele tá cada vez mais aprendendo uma coisa nova, mais comunicativo, tá brincando, tentando, quase falando já, tipo, falando umas palavrinhas ou outras. Acho que antes ele parecia um menininho da caverna, né? Que ele via as pessoas e ele achava super estranho, tipo, ver alguém. E ele tá mais diferente. sociável agora, ele ou seja, fala, brinca com as pessoas. Ou seja, se comunicando da maneira dele assim, só que ele já pede as coisas que ele quer, ele já tá mais desenvolvido nessa questão também. E comendo super bem, que antes ele era mais apegado isso, ao peito. E comendo fruta, porque lá eles dão fruta pro bebê, faz uma dietinha, cozinha lá. A gente deixa ele para comer, só vai buscar ele de tarde. Aí se alimenta até melhor do que a gente, gente às vezes com o tempo corrido para trabalhar. Aí só come uma besteira ou outra, aí a gente não consegue, o bebê tá sei lá, saudável, cozinhar. Então isso também é muito importante. E outra questão que eu ia falar para vocês é que lá na guarderia, por exemplo, lá tem a parte do pátio lá para ele jogar, tem brinquedos. Os brinquedos são de madeira também, tem muita coisa que assim não são novas, mas que estão em bom estado, sabe? Ou seja, estão um pouco desgastados do sol, essas coisas, mas tem muita coisa legal. E, cara, eu quero o melhor pro meu filho, não sei se você que está assistindo o vídeo tem filho ou não, mas eu tô aqui por conta dele. Não gosto do frio, como vocês sabem, mas também não odeio assim agora a ponto de dizer, não, vou voltar pro Brasil. Foi uma coisa que a gente também aprendeu, né, a se vestir, porque é como eu conversava com a minha avó no Peru, com roupinha de vestidinho de malha, de manguinha, tipo, o Peru tava fazendo 0 graus. Ela, eu não gosto do frio, não sei o quê, porque a gente não sabe se vestir. Por exemplo, hoje tá uma temperatura mais fresquinha, eu tô só com a camisa e esse casacão fofinho. Mas, por exemplo, se a gente for pra um lugar agora que esteja mais frio ainda, eu trouxe no carro um forro polar, que é tipo uma roupinha mais térmica, mais quentinha, sabe? E também, se a gente, como é que se diz, fosse pra um lugar que tem neve, alguma coisa assim, eu traria aqueles casacos que meio que cortam o vento. Esse aqui, ele também é bem quentinho, mas tem o outro que ele corta o vento mesmo, tipo, não deixa o vento entrar e mantém o corpo mais aquecidinho. E cara, sabe? Olha só que vista bonita a gente tá apreciando aqui hoje. Estamos indo em direção a Andorra, a gente vai lá em Puig Cerdá e lá tem um pueblo, uma cidadezinha. Pra quem não sabe, a gente mora pertinho de Andorra e da França. A gente mora no meio, ou seja, é 1h30 de Andorra mais ou menos e 1h30 de Barcelona. Então dá praticamente a metade ali do caminho para cada um dessas cidades. E pessoal, vou pedir a vocês também que deixem o like nesse vídeo se vocês estão gostando. E a gente não vai acabar o vídeo por aqui. Tem muito mais coisa para falar para vocês. Também sobre a creche, né? Deixem nos comentários aí que a gente vai responder todo mundo. E cara, vamos seguir para o vídeo. A gente vai entrar no carro de novo agora e vamos contar mais coisas para vocês em relação a ter um filho aqui na Espanha. Vamos falar também, eu quero falar até da adolescência do bebê, porque já tenho mais ou menos planejado, ideia, né? Sei mais ou menos como que vai ser a adolescência deles, sabe? Adolescente é um pouco difícil, aqui mas se conservam sendo crianças também, né? Isso. Maiorzinhas, tipo, e a questão de bebê, né? Que a Alice falou agora que é muito importante também, que um amigo meu, brasileiro, Alexandre, ele falou para mim assim, aqui as crianças, elas são crianças, ou seja, se vestem como por isso crianças. Que você vê assim, um menino de 14 anos, sei lá, ele tem a mentalidade de criança ainda, porque ele realmente é uma criança, sabe? Ele falava, ele é meio bobão, né? Porque eles ainda são criancinhas, é uma bobagem assim muito boa, porque uma inocência, né? É uma inocência, porque
Lá no Brasil, a gente é acostumado a, sei lá... Aprender a ser malandrinho logo cedo para não quebrar a cara, né? Para não acontecer algo de ruim com você. Por essa questão de segurança mesmo, porque imagina que você tá na rua com 14 anos e não sabe, sei lá, se defender. Não sabe, não sei, estão assaltando ali, não vou passar por ali. Como eu já fui pra escola com a minha tia, tinha um cara assaltando uma loja, a gente sempre ficava no centro de Maceió, porque minha avó tem um ateliê de costura lá. Aí o cara foi assaltar uma loja, deu um tiro na vitrine e eu sabia como reagir, de me esconder, de me abaixar. E minha tia me jogou também no chão e me cobriu com o corpo dela, porque a gente já sabia como era que tinha que reagir. Porque a gente é de Alagoas. Imagine, a gente tem amigos aqui do Rio de Janeiro e de São Paulo. Você tá, como eu vi, tinha uma blogueira aqui, que eu não lembro o nome dela agora, mas eu segui ela por muitos anos, que ela criava conteúdo e agora cria conteúdo de beleza. E ela disse que o marido dela era Edu e ela tinha a filha dela, Bia. Eu não lembro agora o nome dela. Mas eu lembro dos dois, que ela disse que os dois estavam no meio de um arrastão no Rio de Janeiro e eles estavam roubando e o cara estava voltando da escola com a filha. E eles foram, tipo, parados no trânsito e tendo um arrastão no meio do trânsito. Deus me livre um negócio desse, numa hora dessa. Sim, sim. Não tem... Amo minha família, amo o Brasil, amo todas as brasilidades, mas uma situação dessa com meu filho eu não quero passar nunca na minha vida. Ou seja, então também são coisas que a gente pode evitar aqui na Espanha, porque... Ou outras situações traumáticas também. Isso. Né? Eu já passei muitas situações de verdade com meu pai, inclusive. Quando a gente estava pescando, sabe, tinha uma vez passou um carro correndo assim, era uma Ford Ranger na época antiga, e passou o carro da polícia atrás, sabe? Tipo, atirando mesmo. Eu imagino, tipo, se uma bala perdida dessa pega em mim, não sei. Ele que seria era criança, do meu pai, que ele tá querendo explicar no ou pega no meu pai, sabe? Tipo, eu tinha mais ou menos uns 12 anos ou 13 anos. Imagina, você tá tendo um momento de lazer ali com a sua família e chegar a acontecer uma coisa dessa aí, cara. E foi a primeira vez na minha vida que eu escutei, sabe, um tiro assim, de uma arma de fogo. Eu nunca tinha escutado um tiro nenhum. Tem sim as suas qualidades, né? Tem os seus momentos maravilhosos. Eu vi até um rapaz hoje no Instagram dizendo assim: tô voltando pro Brasil, a Europa pra mim não deu certo, não sei o quê. E realmente tem essa questão, tipo, é um rapaz que aparentemente eu acho que ele não tinha família aqui, né? Mas assim, você vir e você tem que botar na balança. E aí, eu vou pela segurança, pela qualidade de vida, porque se você vier pra cá, aqui, ó, tem até outra família ali que parou também com o carro aqui, e é uma coisa mais familiar, mais tranquila. Você não vai ver aqui realmente um pagodinho, um churrascão, aquela coisa mais brasileira, aquele negócio. Mas você vai ver que eles têm festas. Hoje tá tendo um monte de festa na nossa cidade. Nas cidades ao lado tá tendo festa, feira medieval, feira de Natal. São coisas mais familiares. Não vai ter aquela festa que daqui a pouco vai estar um louco bêbado, que vai dar tiro pra cima, que vai estar dando facada no outro. Eu não tô falando coisa da minha cabeça, não. É coisa que eu vi em festas que eu ia quando era mais novinha, até com as minhas tias. Minha tia, vamos ali comer um churrasquinho. Pensa que não, tava um cara lá esfaqueado no chão, que a mulher esfaqueou porque ele foi bater nela, né? Então, vamos lá, né? Foi plausível a situação. Mas assim, tinha também briga de homem com homem, que dava facada, que dava tiro, que dava isso, que dava aquilo. Aí fulaninho, vizinho de lá de casa, era aviãozinho, uma boca de fumo na rua que eu morava desde criança, e eu conhecia todo mundo. É uma situação estranha, porque você não sabe se você fica com pena porque você conhece desde criança, ou se você diz, no final das contas era isso que ia acontecer porque escolheu o caminho errado. Mas quem é ser humano, né? Se a gente tem um coração, a gente fica com dó, porque tem a mãe que a gente também conhece a vida toda. É complicado. Resumo da ópera: se você pensa em vir para a Europa, você sempre tem que botar na balança. Se você quer viver essa tranquilidade, essa paz, se você gosta realmente disso, ou se você prefere viver na resenha, na bagunça. Eu lembro que quando eu era novinha até falava. Meu pai, ele não voltou pro Brasil ainda. Ele disse que sente saudade do Brasil, mas a saudade que meu pai sente do Brasil, eu falava com a minha avó, né? É da maloqueiragem, da resenha, de ir pra festa, de ir pra churrasco, de ir surfar, passar uma semana fora, não ter tanta responsabilidade. E aqui não, aqui você tem que andar na linha nos trabalhos, você tem que trabalhar de verdade, senão você também não vive, do mesmo jeito que no Brasil, qualquer canto, só que meu pai lá ainda tinha a boquinha da minha avó. Mas aqui, você trabalha e se vira, você sendo imigrante, que sua família não tá aqui pra lhe estender a mão. Sua família, se mandar a minha avó uma vez me dando de presente pra mim de aniversário, mandar, sei lá, se ela mandar R$1.000, dá 100 euros. Tá entendendo? Então é tipo, sua família não vai estar aqui pra estender a mãozinha pra você. Ou você se vira e pronto, tá entendendo? Você tem duas opções. Mas em compensação, você tá aqui, ó, na paz, nesse lugar. Vou falar de duas coisas agora que são muito importantes também. Uma delas é em relação a, por exemplo, isso do que a Alice falou, de você adolescente. Por exemplo, eu quando estudava na escola pública lá do Brasil, na minha cidade, que se chama Alagoas, Maceió Alagoas, um abraço para quem é de Maceió Alagoas também. E assim, cara, a boa parte dos meus amigos de infância que estudavam comigo foram para o lado errado e muitos deles não estão vivos hoje porque foram para o mundo das drogas, foram, sabe, para lugares que, ou seja, foram, sei lá, ser aviãozinho, tirar no povo por aí, sabe, por conta de droga, essas coisas, e muitos deles acabaram morrendo.
E isso também é uma coisa que eu não quero que aconteça com o bebê. E uma coisa que eu noto também, eu trabalho num restaurante aqui, dos amigos meus que a gente conheceu aqui, inclusive. E assim, eu vejo que tem muitos jovens lá, com 13, 14, 15, 16, 17 anos, que vão lá com o seu grupo de amigos, sabe? E ou seja, são pessoas às vezes que eles estudaram desde pequeno, que são daqui do pueblo mesmo, da cidadezinha pequena. E cara, isso é muito bonito de se ver porque, por exemplo, muitos deles não vão para as drogas, sabe? Não vão vender drogas, não morrem por conta disso. Que usa alguma coisa, mas aqui é uma coisa bem restrita. Tipo, a polícia sabe quem vende, se acontecer alguma coisa a polícia sabe sempre de olho. Só que geralmente é gente de fora. Também tem gente daqui que usa, que vende também, mas é muito diferente. Não é aquela coisa assim, que vão me matar porque eu, sei lá, usei alguma coisa, sabe? E não paguei, sei lá, sabe? E não paguei. Eles podem brigar com você, fazer alguma coisa para te prejudicar, arranhar teu carro, fazer alguma coisa assim, se você estiver nesse meio, claro. Só que, cara, aquela coisa, se você não procurar isso, você não vai achar. Então, você vai viver tranquilamente na sua vida que você buscou aqui na Espanha, com segurança e tranquilidade. A gente não tem nenhum desses problemas, inclusive, graças a Deus. E outra questão importante também, é que assim, imagina só, você tá com seu filho passeando, como eu falei pra vocês anteriormente, tá com seu filho passeando, igual esse lugar aqui que a gente tá agora, sei lá, e vem, não sei, com aquela preocupação, sabe, de, será que hoje vai acontecer alguma coisa? Algum carro parar e vai vir aqui assaltar algum a gente, carro que a gente desse tá aqui vai, gravando. sei lá, assaltar a gente, vai, sabe, vir aqui nos roubar meu celular que eu tô na mão aqui agora, vai vir 2 caras na moto, isso aqui eu não sinto essa sensação. Aqui o que acontece mais, eu falo muito, é essa questão de furtos. Por exemplo, é mais fácil você ser furtado em Barcelona, alguém pega o seu celular da sua bolsa, você pega a sua, não sei, alguém pega uma câmera, alguma coisa um celular, seu, alguma coisa que você esteja levando, sabe, sai correndo ali. Mas cara, eu ainda me sinto seguro porque você também não pode deixar de ser brasileiro, né? Não pode estar vacilando no canto, né? Fazer papel de besta. Eu ainda me sinto seguro em relação a isso, por quê? Porque se a pessoa roubar meu celular, eu vou comprar outro no próximo mês, ou até no mesmo mês que, sei lá, que me roubaram ali, sabe? Porque eu prefiro perder o celular do que perder a vida por conta de um celular. E é essa comparação que a gente faz aqui em relação ao Brasil. E vamos seguir para o vídeo, a gente vai fazer uma pequena viagem agora, vamos lá. Vamos entrar no carro, vamos embora. Pessoal, outra coisa interessante que eu queria contar para vocês é em relação ao preço de fralda, preço de leite, preço de lanche escolar, lanche né? escolar, essas coisas assim pro bebê. Cara, aqui é tudo muito barato, porque a gente paga em um pacote de fraldas que vem... Quantas fraldas, Alice, mais ou menos? Se você comprar o pacote de fralda que ele vem com 30 e tantas fraldas, é 5 euros e pouco, que a gente usa do Mercadona. Ou seja, e se for o de 100 e poucas fraldas, que dura acho que o mês todo agora, que ele usa menos, esse daí a gente compra por 17 euros e algo. Imagina só, meu pai, na época, ele comprava leite pra mim porque eu não peguei o peito da minha mãe e ela só me amamentou durante alguns 2 meses ali, alguma coisa assim. E, cara, eu lembro que o gasto com leite mensal que ele tinha era absurdo. E ele comprava aquele leite ninho, que era mais caro ainda. E, cara, hoje em dia, se você comprar, acredito que uma lata de leite ninho deve valer mais que 50 reais. Isso é um absurdo, cara. Se você ganha o salário mínimo aí no Brasil, é impossível você comprar o leite do seu filho sem nenhuma dificuldade. É por isso que a gente compra muitas também pessoas... E muitas pessoas dão aquele leite em pó, sabe, tipo Itambé, que é uma opção mais barata assim da Nestlé. Só que acredito que não é um leite tão bom assim em relação ao leite que você pode dar para o seu filho. Por exemplo, tinha um leite que a gente pegava até de graça na farmácia, porque o bebê, quando ele nasceu, o que acontecia com o bebê, na verdade, quando ele... Ele ganhava da farmácia a lata de leite, porque elas pensavam que o meu leite estava causando alguma alergia para ele. Para complementar, elas receitaram uma fórmula. Porque, na verdade, o que estava acontecendo era, eu não podia comer nada lácteo, porque o estômago dele não estava totalmente formado. Então, para eu não ter que deixar de comer queijo, tomar leite de vaca, tomar iogurte, essas coisas, elas tentaram receitar a fórmula. Só que eu me neguei, eu fiquei realmente, eu acho que uns bons meses até ele completar 1 aninho. Aí voltou, formou direitinho, né, tudo que tinha que se formar. E aí ele começou a poder comer derivados do leite e leite também de vaca. E eu também pude voltar a comer. Mas a gente só descobriu também porque uma pessoa que tinha muitos filhos falou: olha, isso aí pode ser essa questão do leite. De você tomar leite de vaca, porque tinha acontecido com ela, com o filhinho dela. Aí a gente percebeu que realmente era isso, quando eu fui provando, testando. A médica também disse: olha, vai testando.
se você comer alguma coisa que seja derivado do leite ou o leite mesmo, e acontecer dele fazer o cocôzinho dele sair aquelas ralinhas de sangue, é porque realmente é isso. Aí a gente foi testando e realmente era. Aí elas receitaram essa fórmula para eu parar de amamentar e voltar a comer normal. E era gratuito, ela receitou no cartão de saúde dele. E quando eu ia na farmácia com o cartão de saúde dele, elas faziam pedido na farmácia que não tinha às vezes. No outro dia chegava, no mesmo dia à tarde, e a gente podia ir lá buscar de graça. Inclusive eu peguei só uma para testar se ele ia gostar. Eu vi que ele não se interessou muito também quando provei, né, para ver. E como é que se diz? Eu só peguei, tinha várias para eu pegar, só que tinha não sei quantas receitadas, não sei quantas latas. Eu só peguei uma porque eu disse à moça, disse, não, ó, se ele não se adaptar, vai estragar, né? Então não vamos ser também, né, sem noção. Aí só peguei uma, testei, ele não se deu, acho que até o William comeu desse leite para não estragar. E como é que se diz? Às vezes a gente também come as coisas dele para não estragar quando ele não se adapta, porque para não ir pro lixo, né? Querendo ou não é dinheiro e é alimento. Uma coisa que eu ia atrapalhar o William de falar também, que eu vou aproveitar rapidinho para falar, é do Danone, do suquinho de caixinha que a gente compra às vezes para ele sem açúcar. Tem umas coisinhas aqui que a gente compra, por exemplo, o suco de caixinha de laranja do Mercadona é R$1,80, vem com 6 caixinhas. Onde é que com R$1,80 você compra 6 caixinhas de suco pro seu filho levar pra escola no Brasil, né? Ou, por exemplo, o Danone, se você comprar um fardinho assim com, sei lá, quantos vem, William? Uns 12 Danoninhos daquele, né? Assim. Isso. O com açúcar, que vem 12, é R$2,50 por aí. E a gente compra pra ele um sem açúcar, que vem 6 unidades, que eu acho que é uns €2 também. O lanche realmente aqui pra criança é baratinho. Na creche, eles pedem material, bata, pra criança almoçar lá, que ele almoça lá. E a professora, antes de começar as aulas, ela mandou pra mim o cardápio. Uma semana ele come tal cardápio cada dia, né? Aí tem o menu da semana. Na segunda semana ele comia o menu da segunda semana e vai variando. Ele come peixe, ele come frango, ele come sopa, come fruta. Toda segunda ou terça a gente leva 2 pecinhas de fruta. Ela pede umas batinhas que eu comprei na Shein, foi €2 mais ou menos. Comprei comprei 2. Uma ficou pequena, eu devolvi e comprei mais 2 no Chino. Pessoal, outra coisa também que eu queria ressaltar é que, cara, aqui é muito mais barato ter um bebê do que no Brasil. Imagina só, quanto você gasta com medicamento, quanto você gasta com fralda, leite, sabe, com coisas de roupa para bebê, essas coisas. As roupas aqui são muito baratas. O remédio nem se fala, porque o remédio com receita aqui, ao invés de ele valer, sei lá, €30, você vai pagar €1, €2 no remédio que, por exemplo, eu falo sempre isso porque eu tinha um tratamento lá no Brasil que era para insônia e, cara, eles me passaram um remédio que eu pagava R$200 e tantos mais ou menos. A gente gastava uns 600 de farmácia. E quando eu vim aqui com receita, o mesmo remédio com a mesma composição de lá, eu paguei R$3,75, alguma coisa assim, 4 e pouco, alguma coisa. Mas, cara, a comparação é absurda. Imagina a minha só. bombinha de asma era R$200, a gente pagou aqui tipo €2 e pouco. E lembre-se que você não pode converter, por exemplo, eu ganho euro, você ganha reais, vamos comparar aí com o salário mínimo de cada país. Então, cara, é impossível você manter um bebê ganhando o salário mínimo aí no Brasil, você tem que se virar nos 30. Ou, infelizmente, abrir mão do que você compra pra você pra deixar pra comprar pro seu filho. Porque é aquela coisa, eu não acho, não é que eu não abra mão das coisas de mim pra o meu filho. Se eu tiver de comprar alguma coisa pro meu filho ou pra gente, a gente vai sempre comprar pra ele. Mas a questão é tipo assim, não, pra comprar o lanchinho do meu filho eu tive que ficar sem comer em casa, sabe? Ou sei lá, eu como arroz e feijão e o resto do dia eu como só pão, sei lá. É muito chato isso. Ou a gente vai passar no Pueblo, a gente poderia dar uma paradinha pra mostrar o pessoal agora. Se chama lá Pueblo de Lilheta. Eu vou gravar com outro celular pra vocês verem. E daí eu mando pro William. Esse Pueblo é conhecido por ter muitas pontes. Eu tava gravando isso agora, que eu acho muito interessante, que é a entradinha ali desse Pueblo, tem um trenzinho que a gente pode fazer turismo. Aí eu vou mandar pro William pra ele, se ele quiser colocar na edição do vídeo pra vocês verem também. É bem lindo. E é muito bonito. A gente tá passando aqui agora, mas nosso objetivo é em Puig Cerdá, que é um Pueblo assim que a gente não conhece ainda, né? Eu só conheço foi pra porque trabalhar, eu fui né? pra trabalhar, trocar uns vidros de uns carros lá, só que eu quero ir agora pra que a Alice conheça também, pra que o bebê também conheça o Pueblo. E, cara, a gente vai fazer muitos vídeos pra vocês ainda. Se você tá gostando desse conteúdo, deixa seu like. Olha o tio de Natal também. Se você gosta de conteúdos como esse, comenta aqui também embaixo pra gente ficar sabendo. Se não gosta, também comenta, deixa alguma coisa aí. O importante é você deixar alguma coisa, alguma opinião sua, para que a gente possa estar melhorando, então adaptando o nosso conteúdo por aqui mesmo. Uhum. E assim, cara, eu quero falar uma coisa para vocês também em relação a, por exemplo, bem materiais. Vamos supor que eu queira dar um celular para o meu filho de presente, sei lá, quando ele tenha, não sei, 16 anos ou 15 anos por aí.
E, cara, um celular aqui eu posso comprar de uma vez só, sei lá, com o meu salário do mês. Ou então juntar 1.000 euros e comprar um celular pro meu filho. Do jeito que a gente é mão de vaca, a gente iPhone 17 Pro Max, ou não sei até quanto vai estar lá, não sei, em 2035, 2045, mais ou menos. Eita bexiga. Mas, cara, ele já vai estar adulto. Imagina também que aqui é muito mais fácil de eu dar um carro pro meu filho, para ele aprender a dirigir, a ter sua coisinha ali, sua responsabilidade. Dá um carro pra sua esposa. Dei um carro pra Alice também, que é muito barato aqui, cara, realmente. Se fosse aqui no Brasil, acho que seria praticamente aqui. impossível. A gente vai subir agora numa partezinha aqui do pueblo. E, velho, a Alice, não sei se a Alice quer falar isso pra eles agora, que é em relação a, por exemplo, a como você se sente sendo mulher, porque acredito que no Brasil, quando você é mulher, você se sente mais insegura em relação a essas coisas que eu falei pra vocês. Como é que se diz? Por exemplo, a Alice já foi levar o bebê na creche sozinha e, sabe, buscar ele de carro, pouquinho da noite, assim, também, sabe? Eu não dirigia antes, primeira coisa, como mulher, que eu não dirigia antes no Brasil, porque eu sofri 2 perseguições de moto, eu tinha uma bis, e eu sofri 2 perseguições de moto enquanto estava no Brasil. Aqui o William pegou uma moto, comprou uma moto, né? Só que era para investir, para ele consertar e vender, que eu acho que ele até gravou aí pro canal para vocês. E aí a gente pegou, como é que se diz? E eu não saía com essa moto porque ele ia vender ela e eu não utilizei por isso. Mas, e ela era um pouquinho mais alta do que eu, né? Aí eu sou meio medrosa, meio frouxa, aí não pegava na moto. Mas, como é que se diz? Tinha total possibilidade de eu pegar na moto aqui, porque ninguém ia me perseguir com a moto pra me assediar como fizeram no Brasil. Porque as 2 vezes que eu fui perseguida, todos os 2 homens que me seguiram estavam de moto. Primeira coisa. E as motos deles eram melhores do que a minha bis. E disso eu fiquei com trauma, que eu passei, foi 2 anos sem pilotar moto. E eu tirei a habilitação de carro pensando no dia que eu viesse morar aqui, porque eu sabia que iria me servir muito, que inclusive foi super prático. Depois o William pode explicar pra vocês em outro vídeo como foi que a gente fez essa questão de ter habilitação aqui, que ambos temos. Mas eu também não dirigia carro, eu não estava dirigindo nada, eu entrava em pânico quando pensava só no sentido de pegar na moto. Eu começava a suar as mãos e me tremer e ficava com medo, que parecia ser uma coisa irracional, sabe? Bem com medo mesmo. Aí, resumo da ópera. O William me deu o carro de presente de aniversário, que dia 4 de dezembro foi meu aniversário. Quem quiser deixar parabéns pra mim nos comentários, eu vou ler depois, tá? E aí eu fiz 18 anos. Não, zoeira, eu fiz 18 não, mas também não vou dizer quanto foi não. E aí eu, como é que se diz, ganhei esse carro do William e eu tava trabalhando num lugar que eu precisava ir de carro. Fazendo uma temporada de trabalho nesse lugar que eu precisava ir de carro. Aí eu ia para o trabalho de 5 horas da manhã, saía às 10, 10h30 eu ia para o outro trabalho do escritório limpar com o carro. Depois eu saía de 1 hora, pegava o carro, ia almoçar e ia para o trabalho de novo, para o outro trabalho que eu fiz essa temporada lá de trabalho. Aí de 4h30 da tarde eu saía e ia buscar o Noah. Primeira coisa que eu pensava, que 4 horas da manhã no Brasil eu nunca sairia nem de carro, nem de moto, nem de nada, que eu ia ter medo de ser perseguida por alguém para roubarem meu carro. Ou minha moto, ou o que seja, que ainda tá escuro. Sempre que eu olho para esses matos aqui, esses bosques, que vocês conseguem ver por aqui que a gente tá andando pelo meio dos matos dos bosques, né? Então sempre que eu olho para esses matos, esses bosques, eu penso que lá no Brasil, se eu tivesse no meio do mato desse, eu não ia sair de carro sozinha nunca na galáxia. E aí eu saía e fui buscar o Noah já final de tarde, tanto a pé quanto de carro, como o William falou aí, mencionou. E a gente não sente esse medo. Eu fico ligada porque eu também, como eu disse antes, né, quando a gente estava naquela praça, eu não vou deixar de ser brasileira desconfiada. Também não vou ficar vacilando. Mas é aquela questão assim. Mas é muito mais tranquilo, não tem comparação. A Alice, por exemplo, tinha esses medos e tudo porque ela passou por alguma coisa ruim no Brasil. Então, imagina só que você tem seu filho, ele tá indo pra escola, sei lá, e passa com ele alguma coisa assim. Sabe, essas coisas que eu penso também, quando o bebê for pra escola sozinho, essas coisas. E, cara, as criancinhas vão pra escola sozinhas. Levar o bebê aqui várias ainda. vezes já na escola. E eu não fico com aquela preocupação, pô, será que vai acontecer alguma coisa? Será que, sabe... Vão assaltar ele no meio do caminho. Pode assaltar ela, ou não sei, como é que ela vai reagir no trânsito com o bebê se alguém, sei lá, tentar assaltar ela. Aí o pessoal respeita muito dois no caras trânsito na aqui, moto, inclusive. Né? E, Já assim, tem essa. É uma questão, cara, muito importante pra mim, porque eu estou aqui principalmente na Espanha por conta de segurança. E aqui a gente tem outros benefícios que são o poder de compra, que tem essa segurança para o seu filho, tem a segurança para você também, que é muito importante. Tem a questão da saúde, que aqui nós temos uma das melhores sistemas de saúde do mundo,
E aproveitando que eu falei de saúde agora, eu quero falar para vocês que o bebê, ele teve que fazer uma cirurgia aqui na Espanha. A gente ficou com muito medo dessa cirurgia, apesar de todo mundo falar, não, é uma cirurgia simples, não sei o quê. Só que, cara, quando é aterrorizante, né? É um pouco assustador, só que assim, é uma coisa que teria que ser feita e foi feito até de maneira muito rápida, porque assim, a cirurgia durou 1 hora, uma coisa assim de tempo máximo, foi feita por um médico alemão que trabalhou em São Paulo. Foi feita por um médico alemão que trabalhou em São Paulo, inclusive. E é uma coisa assim, a saúde aqui também é muito importante. Imagina que eu pagava um plano no Brasil, eu pagava um plano de, acho que era 200 e tantos reais, porque eu era mais jovem do que eu sou agora ainda. E eu não tinha os privilégios que eu tive aqui de saúde. Por exemplo, eu tive o privilégio de fazer a cirurgia recentemente do nariz, porque eu tinha um desvio de septo, isso tinha que fazer algumas coisas mais. E cara, lá no Brasil eu fiz um monte de exame, tinha que pagar carência, ainda a parte de pagar o plano eu tinha que pagar carência, porque era urgente, sabe? Eu esperei um ano para fazer a mesma cirurgia do desvio de septo. E cara, essa questão é muito importante porque imagina só que é com seu filho, eu tô falando de mim, só que imagina que é seu filho passando por uma situação dessa, sabe? E, bom, resumindo, eu tive que fazer a cirurgia, que lá no Brasil eu pagava caro no plano de saúde, eles nem sequer descobriram o que eu tinha e diziam assim, não, você vai tomar antibiótico e vai passar, sei lá, só que na verdade não passou. Eu pagava muito caro assim nos medicamentos, nos sprays que eles me passavam também, só que nada resolvia. Então quando eu cheguei aqui na Espanha foi que eu fui investigar isso de novo. A única coisa ruim que aconteceu foi que eles esqueceram de me ligar, ou me ligaram, não atendi, alguma coisa assim. E cara, ficou lá pendente de eu ir no hospital. E nisso eu tava esperando que eles me ligassem e nada. Só que sei lá, 3 semanas depois eu fui no hospital, tudo se resolveu, a médica que me consultou foi a mesma que me operou e deu tudo certo. No final ainda estou com uma investigação assim, sabe, porque eles estão analisando o caso, porque é uma coisa que pode voltar de novo e se tiver que operar de novo, vou operar de novo. E cara, eu me senti muito, sabe, acolhido aqui nesse sentido da saúde. E o bebê também, ele fez a cirurgia dele, só que assim, o do bebê é muito importante também outra questão. Os remédios que eles passaram pós a cirurgia, acredito que se fosse no Brasil seriam muito caros. A gente gastou 14 euros com os 14 euros com todos os medicamentos. E cara, no Brasil isso é impossível você comprar. Você não compra, acho que nem um de pirona com 10 reais aí no Brasil. Nem um paracetamol, que eu lembro que uma caixa estava bem mais cara e até o genérico estava caro. O William esses dias foi lá no hospital, que eu tô com a sinusite e voltou. E aí, trabalhando esses dias no frio extremo, ele comprou pra mim amoxicilina, comprou paracetamol, ibuprofeno e comprou um soro fisiológico. Tudo foi receitado no meu cartão de saúde, que se chama tarjeta sanitária, né? E aí, todos esses remédios, os 4, deu 4,72 euros. 72 cêntimos que fala aqui, né? E aí, tipo, é impossível no Brasil você comprar 4 remédios por 4,72, a não ser que você use, sei lá, algum benefício do governo, de alguma coisa que você tem que estar já com o pé na cova, já morrendo para o governo lhe ajudar. Mas aqui não é. Se você estiver trabalhando, porque como eu estou com um contrato de trabalho, o desconto ainda é maior, que a mulher da farmácia me informou. Tanto pra gente quanto pro nosso filho. E outra questão também que acho que de quando foi a consulta dele agora, porque eles vão sempre fazendo umas análises de você, sabe? Por exemplo, me chega às vezes uma mensagem no celular, você tem consulta tal dia. Mas na verdade eu não tinha marcado nenhuma consulta. Eles marcam para fazer o controle, marcam, né? Lá para fazer o controle da sua saúde, ver como é que você tá. E isso é muito legal, porque imagina só, que é como se você se sentisse ali importante. Cuidado, nesse sentido, né? E que tivesse uma pessoa cuidando de você. No caso, e a nossa família também, eu, a Alice, o bebê, nós temos um médico específico, ou seja, a médica de cabeceira e a médica de cabeceira. Pediatra. E tem a pediatra do bebê, que é praticamente uma médica exclusiva que só vai tratar do bebê. Só se for urgência, aí é que ele vai para outra médica. Mas inclusive até as médicas de urgência falam, olha, você precisa falar com a médica de cabeceira, porque ela que estuda o seu caso, a sua situação. Ela que acompanha o bebê, ou seja, tem a médica que acompanha eu e a Alice também, que é a nossa médica de cabeceira. É a médica de família que fala, né? Se você estiver assistindo o vídeo. Ela não fala português. E, cara, é muito legal essa questão, de verdade. No Brasil, eu me sentia como se fosse abandonado, principalmente pelo SUS, porque se eu não procurasse, eu procurei muito médico, juro pra vocês.
Tanto que eu gastei de gasolina, de remédio, de tudo isso para resolver um problema que em teoria é simples assim. Cara, é um absurdo, de verdade. E aqui eu resolvi com poucos meses, acredito que em 6 meses já estava ali na sala de cirurgia, pronto para ser operado. E resolveu um lado, só que ainda estou com os medicamentos. Recentemente peguei uma gripe também, que foi uma coisa que atrapalhou assim um pouco na recuperação. Mas estou sendo analisado, ou seja, eles estão me vendo cada 2 meses. Eu vou ter que ir lá de novo agora, para que eles vejam como é que está a minha situação. E me sinto muito acolhido nesse sentido aí também. E o meu bebê também, acredito que se sente acolhido nesse sentido. Não sei como é que ele se sente agora, mas acredito que quando ele seja criança também vai ser a mesma coisa, sabe? E é muito importante isso para mim, quanto para o bebê e para a Alice também, que é mãe dele. Pessoal, eu quero falar também de uma parte negativa aqui para vocês agora, que é em relação a, por exemplo, não ter um lado de apoio aqui, uma rede de apoio. No caso, de ter, por exemplo, um avô aqui do bebê, sabe? De ter uma avó do bebê para poder, sei lá, ficar com ele um dia quando a gente precise, ou então ficar com ele um dia quando ele estiver doente, sei lá. Quando ele pegar uma gripe na guarderia, por exemplo, vai ter que ficar ou eu, a Alice, ou então nossa amiga de confiança, que é brasileira também. A Selma, se estiver assistindo esse vídeo aí, Selma, nós te amamos. Ela sempre assiste nossos vídeos. É muito importante, assim, essa questão da rede de apoio também, porque imagine que você um dia pode acontecer alguma coisa, até mesmo com você tem que resolver alguma coisa e deixar seu filho com sei lá, um familiar. Então a gente não tem ninguém aqui, tem o pai da Alice, só que vocês sabem que ele não ajudou a gente em nada e a gente não tem nenhum tipo de contato com ele. Então não tem nenhuma rede de apoio assim para deixar o bebê caso a gente precise. Esse é um lado negativo também. Tem ao contrário de lá do Brasil, a gente criou, né? Que a gente conheceu os amigos, mas tipo assim, porque eles são pessoas muito confiáveis. E também tem outros 2 amigos da igreja que também são muito confiáveis, que já se ofereceram para ajudar a gente. Só que quando a gente chegou, eu não tinha uma rede de apoio, não é nem de querer que alguém cuide do meu filho para me ajudar, mas nem uma rede de apoio no sentido de dizer assim, vai me tirar uma dúvida sobre a maternidade e a paternidade, vai me dizer assim, o menino tá passando mal, o que é que eu faço? Eu dou um paracetamol, tá entendendo? Ou você vai para emergência, ou em casa você não vai saber resolver nada. Isso, a gente tá chegando na... Como é que diz aquele negócio? Na nascente do Rio Llobregat, que é um rio muito importante que banha várias cidades aqui dessa região, dessa comarca. Estamos passando aqui agora. Cara, outra questão importante que eu queria falar para vocês é em relação a, por exemplo, o bebê, ele precisa disso, sabe? De uma avó, de um vô perto ali para ensinar outras coisas, de um tio, de uma tia, sabe? Porque nossa família tá toda lá no Brasil, então não tem ninguém aqui. Tem só o pai da Alice assim, só que não conta pra gente como família, sabe? E, cara, é essa questão também que eu queria deixar claro aqui pra vocês, que é uma questão muito importante, que é um ponto negativo aí, se você parar pra pensar. Só que, por outro lado, ele tem os nossos amigos, tem a guarderia também, que ele tá ali com outras crianças e tudo isso. E tem o pai, tem a mãe, sabe que... Cara, é muito importante assim, a gente sai com ele, leva ele pra passear. A gente pode, sei lá, um dia, quem sabe, a gente viver viajando por aí com autocaravana, não sei. E tem muitas famílias, aqui é muito comum de você ver assim, isso, sabe? Tipo, ver uma autocaravana. Não sei se vocês conseguiram ver alguma por aí quando passou no vídeo aqui. É o tal do motorhome que ele quer dizer, né? Isso. Então, cara, é muito legal você ver também as famílias aproveitando, sabe? O momento de lazer, assim, com seu filho, com sua filha. Tem gente que tem até 2 ou 3 crianças aqui. O que a gente vê muito aqui... E vai aproveitar. Tem gente que pesca, tem gente que vai viajar, tem gente que... Sabe, você vê muito a pessoa aproveitar aqui essa questão da área do tempo de lazer com a família, né? Uma coisa que a gente vê muito aqui, que eu tava lembrando, tava a gente sozinha, que eu acho que meu pai correu por causa disso. Porque a gente vê muito os avós, né, cuidando das crianças. Porque geralmente os trabalhos de aqui, eles botam pra quebrar. Tipo, eu trabalhava de 5 horas da manhã e chegava em casa às 5 da tarde com o Noah. Então eu saía, não via o Noah se acordar. E eu chegava com o Noah só pra dar comida, dar banho e colocar ele pra dormir. Pra no outro dia não ver ele acordar de novo. E eu não aguentava ficar muito tempo acordada com ele, que eu tava exausta. Então assim, a maioria das crianças, muitas vezes, quem faz o papel dos pais pra ajudar também, muito, são os avós que já estão aposentados e tal, né? E eu não tinha essa intenção, mas é como eu sempre penso, pra mim, principalmente, eu acho que fez muita falta essa questão de, por exemplo, se eu tivesse a minha avó aqui, eu não conto nem com meu pai, porque eu nunca contei, mas com a minha avó, por exemplo, aqui, eu penso que tendo uma pessoa para dizer assim, não, olha, eu olho o teu filho para tu fazer um curso,
ou eu olho o teu filho pra tu trabalhar e eu poderia até ajudar ela com dinheiro mesmo, tipo, pagando pra ela cuidar dele, sabe? Eu acho que teria essa diferença. Mas você não poder ir no banheiro sozinha, tomar um banho, fazer uma comida sozinha, é muito estranho. Eu nunca tive contato com criança, tipo, eu nunca tive uma criança perto de mim. Meus irmãos, a minha irmã é filha de outra mãe, meus 2 irmãos são filhos da mãe daqui, e eu sempre fui criada naquela bolha, eu e minha avó. Então eu nunca cuidei de criança, nunca tive crianças assim pra eu cuidar de verdade, saber como é que se cuida de uma criança. E fui aprendendo tudo na marra. A gente virou pai, virou mãe, tudo de primeira vez, de primeira viagem, e foi tudo de primeira mesmo, porque a gente não sabia nada. Foi trocando fralda e tipo, não paguei consultoria da amamentação, não paguei consultoria não sei do que, não sei. Essas coisas, nada, não olhei nada de enxoval. Eu comprei o que eu sabia que a criança realmente necessita. A gente fez a primeira compra do Noah, acho que deu 80 euros. A gente comprou na Primark pra ele calça moletom, casaquinho de moletom, camisetinha básica. O enxoval do Noah foi isso, 80 euros. E na época, como a gente estava muito prejudicado por tudo que aconteceu no começo, a Cruz Vermelha deu um kit de coisinhas para começar, que tinha mais roupinha para ele, tinha um pacote de fralda, se eu não me engano, um pacotinho de lenço umedecido, e até fralda mesmo a gente foi comprando de acordo com a necessidade, e graças a Deus deu super certo, porque aqui não é caro, não tem esse desespero, né? E como é que se diz? Mas foi tudo assim, vamos indo, que vai indo e vai sobrevivendo e vai dando certo. Mas também não me arrependo, porque se for pra estar, às vezes se você tiver uma família que for muito complicada, muito difícil de se conviver, eu particularmente prefiro estar muito longe do outro lado do oceano. Se tiver uma família difícil, é mais fácil você estar do outro lado do oceano vivendo em paz do que você estar perto da família vivendo no caos com a sua criança. Depende aí da sua realidade também, né? E a gente tá aqui tendo uma vista incrível e Isso o ouvido tapado. Estamos porque subindo aqui tá pra Castelhada de altitude novo. diferente agora do que a gente tava antes, e o ouvido tem a sensação de ouvido tapado. Estamos subindo a montanha, mas subindo mesmo. Estamos quase chegando na montanha La Molina, que é onde tem aqui que o pessoal vem para esquiar também. Estamos chegando em Castelhada. Eu vou gravar para vocês, chegamos no Os Pirineus catalães, alguma coisa assim. É o pré-Pirineu, na verdade, aqui. Aqui é o pré-Pirineu. E cara, é muito bonito aqui também a questão de... A gente pode dar uma paradinha para gravar para eles alguma coisinha em Castelhada de Nugue, né? Que é na entrada aí. Ser. Eu vou gravar para vocês aqui a entrada. E mando para o William para ele colocar então, também nesse vídeo. Então a parte de você ver se vale a pena criar seu filho aqui na Espanha, você ainda vai ver um pueblo bem interessante e legal aqui que a gente já conheceu, só que a gente não chegou a gravar assim, nesse pueblo tão tem bonito que a gente... aqui é lindo. A gente comeu num restaurante, não foi, William? No legal, dia que a gente cara, veio. é muito tranquilo você criar uma criança aqui, sabe? Eu prefiro 10 mil vezes, dou graças a Deus 1000 vezes cada dia por estar aqui e não estar no Brasil com meu filho, porque tenho certeza que lá seria muito mais caro criar o bebê. A parte de ser mais caro, teria essa questão de insegurança, sabe? E aqui não. Roupa aqui eu me pro sinto bebê, super né? seguro. Sei que se o bebê quiser me pedir, sei lá, um Play 5 daqui a 10 anos, eu vou ter condições de comprar para ele. O Play 5 daqui a 10 anos vai estar muito barato. Tem até aquele vídeo lá que o pessoal faz muito no Instagram, essas coisas assim, de o pai escolher entre o Play 5 ou escolher entre as fraldas do bebê. Então passa um pai assim na escada rolante, né? Com um Play 5 e uma fralda. Aqui dá pra você comprar tanto as fraldas quanto o PS5. Então é só você trabalhar, né? É só você trabalhar, você vai economizar também um dinheirinho ali pra poder comprar seu Play 5. E aí aqui eu posso ter o Play 5. Bem legal essa questão também. Aquele vídeo, inclusive, também do pai de menina e pai de menino. Aí o pai de menina cheio de boneca e o pai de com Play 5. Eu sou a mãe de menino que pode comprar o Play 5, aqui, pode comprar se você for, por exemplo, pai de menina, você vai conseguir comprar as bonecas e comprar o Play 5. Inclusive para os pais de menina aí, eu sempre observo muito brinquedos, né, nas lojas, tipo Carrefour. E aquelas Barbie que no Brasil são 200, 300 reais, aqui você compra, tipo, um brinquedo caro que a gente vai comprar pro Noah. No máximo estourando vai ser uns 50 euros. Tipo, uma pista da Hot Wheels com 50 carros, não sei do que, sabe, com bastante brinquedo. As bonecas também, 20 euros, 25 da Barbie original. 20, 25 euros, já é uma coisa mais cara, sabe? Se você não tiver muita condição, você vai no Chino, aí já compra os brinquedos de 10, de 15, de 5, de 2, de 1. Tem todo tipo de brinquedo para todo tipo de bolso. E é impressionante assim, que uma coisa que eu notei daqui também, que até as coisas do Chino daqui, não sei como que tá aí no Brasil, mas as coisas do Chino tem, sabe, tem até uma certa qualidade assim. Chino que a gente fala é a loja do chinês que tem em todo o pueblo aqui, né? Para quem não ou sabe seja, pra cá. é uma loja dos chineses que vem aqui, abrem uma lojinha, sabe, essas coisas. Em todas as cidadezinhas esses chineses estão dominando. Comprar bar, comprar esses basados chinês. E, cara, é muito bom também essa questão de você ter acesso
as coisas baratas para o seu filho aqui, sabe? Tipo, em relação a brinquedos, em relação a produtos que ele precisa de higiene, em relação a, por exemplo, vou falar aqui do lenço umedecido. Quanto que é o lenço do bebê? 1,80, né? Não, 3 pacotes de lenço sai a 3 euros. A 3 euros, 3 pacotes, sai a 1 euro cara. do Mercadona, da marca Sendada, é muito boa. Um pacote de lenço aí, sabe, custa muito Sai barato. a 1 euro, se você comprar só um, sai a 1,05 €. Se você for comprar no Brasil, tenho certeza de que vai ser muito mais caro que isso. E imagina só, um pai que ganha R$ 1.500 aí no Brasil, tem uma mãe que, sei lá, é dona de casa e tem um filho. Como é que vocês vivem aí de verdade? Deixa aqui nos comentários se no Brasil ainda dá para viver com esse valor. O salário mínimo lá é R$ 1.518, se eu não me engano. Corrija aqui nos comentários também se eu não tiver certo. E, cara, acredito que não dá para você viver. Você pode viver, mas muito apertado. Então, aqui você tem até essa liberdade, sabe? Tipo, um certo poder de compra maior. Você pode levar sua família, ganhando 1.500 euros aqui, para ir comer um final de semana no restaurante. Você pode, sei lá, levar seu filho para um parque de diversão, sabe? Sei lá, pode ser também até para apreciar a paisagem daqui nos pontos turísticos. Esse pueblo aqui, não sei se é muito turístico, mas... Ele é bastante turístico, porque ele é conhecido... Aqui a gente está em Castellar de Nugue. Falou de turismo, eu já apareço aqui, que eu sou da área do turismo. Mas esse pueblo, ele é muito conhecido aqui, porque as pessoas vêm... Tem um restaurante aqui que a gente foi, que se chama Calfanchico, que ele é muito conhecido aqui para o pessoal da região, a comida é maravilhosa. A gente já veio aqui uma vez com os amigos da gente. E aqui é conhecido por ter, que eu estava até falando na entrada que eu fiquei tagarelando, mas é porque aqui eles têm uns croissants gigantes, tipo assim, de 1 quilo, 2 quilos, bem grandão. E eu não sei se eu consigo descer ali rapidinho, forno de pão. Eu acho que eu consigo gravar para vocês ali rapidinho. A gente vai lá rapidinho e mostra para eles. E mostra para vocês que tem os croissants gigantes, tem imãzinho de geladeira e as casinhas aqui são extremamente fofinhas. Eles alugam casas aqui, inclusive no Idealista eu já vi que tem casa para alugar agora, mas é por temporada. Tipo, para você vir curtir umas férias, sabe? Para o pessoal que tem mais condição aí, que não vem só para morar, mas também que vem para passear. Essa parte aqui é muito linda e é no meio das montanhas. Quando começa a nevar, que já tem neve lá perto da casa da gente, quando começar a nevar, aqui é uma das primeiras partes que começa a nevar também. Então o pessoal vem muito para fazer turismo. Quando passa por aqui, vai para La Molina, às vezes prefere comer por aqui. E é muito turístico sim, só que não é aquela coisa cheia, tipo Barcelona. É um turismo gostoso, né? Não tem aquela coisa sufocante. Você vê, e geralmente eu acho que é um turismo mais local também, que é mais pessoas daqui da região que conhecem. A gente baixou agora um pouquinho do carro, aproveitou quando acordou. A primeira vista que a gente teve foi essa daqui, apenas um castelinho, gente. E acredito que esse castelo aqui seja a prefeitura da cidade, porque geralmente eles fazem isso. É isso mesmo, ajuntamento. Isso. Ou seja, é a prefeitura da cidade. Então, caso você, por exemplo, escolha viver aqui nesse pueblo, você vai resolver seus problemas aqui nesse lindo lugar, nesse belíssimo lugar. Empadronamento, essas coisas assim, tudo a gente faz no ajuntamento. É muito importante também que você entenda uma coisa, para você, seu Olha filho essa ter... vista daqui, só um momentinho, tipo, mostra para eles isso aqui. Isso é um hostel. É muito bonito. E eu falei que não era muito turístico, mas acredito que seja assim, bastante turístico essa cidade aqui. Só que não tem aquele excesso de turismo, é um turismo mais tranquilo. Tem um pessoal aqui que está indo nesse lugar que eu falei para vocês agora, que a gente falou para vocês, que tem os croissants gigantes, tem uns pães ali, sabe, gigantescos assim. E é muito impressionante, cara, é muito bonito. De verdade, a gente já veio aqui uma vez comer. E, cara, gostei muito da comida, estava muito boa. Até fiz amizade lá com a dona do restaurante. Fiz até um vídeo para ela de presente que ela postou lá no Instagram e tudo. E quero mostrar para vocês agora dentro da loja. E é esses momentos que você pode ter com seu filho, com seu bebê, sabe? É isso que eu quero que você tenha aqui na Espanha. Que é essa vida aqui. Tá com a roupa ali, tipo aquelas mochilas da Quechua, que é da marca da Decathlon, que aqui é super barato. Então. E eu acho que estavam fazendo alguma trilha, alguma coisa assim por aqui, que também tem muitas essas trilhas de montanha, sabe? É bem legal. Essa também é uma questão muito importante. Imagina que aqui seu filho vai andar bem vestido, vai ter acesso a roupa barata, sabe? Aí no Brasil também tem lugares que tem roupa barata, só que imagina que você ganha, sei lá, R$1.500, cara, e para pagar tudo isso, para você pagar seus passeios, para arcar com custos de viagem que são caros, sabe? Tipo, aqui você consegue ir para outro país pagando muito pouco. E olha só aqui,
os corações que a gente falou para vocês, que são muito bonitos, tem Não é coisas virar a câmera, naturais não? também, tem mel, tem essas coisas assim. Tem Vamos o entrar um vermute pouco na também, loja ó. agora. Vermute, que é uma bebida típica daqui, que se via lá no bar que eu trabalhava e tudo. Aqui é a padaria. Vamos ver agora por dentro da loja, vamos ver se pode gravar, acredito que não possa, mas vou tentar ver aqui com eles se eles deixam Dá pra gravar. mostrar aqui, ó, aqui na Tem vitrine. também aqui o croissant. Uma coisa que é muito típico daqui é essas que eles chamam de botifarra, né? Que eu não sei se essa daqui é botifarra mesmo, mas é linguiça. Aí tem linguiça, botifarra, eles falam nomes diferentes, mas pra gente é tudo linguiça. Aí tem de vários tipos aqui, que tem nomes diferentes todas elas. Tem vários tipos de queijo. Ali tinha vermute, que é uma bebida típica daqui também. E aqui os croissants que eu falei, tão empolgados, que são gigantes, né? E as cocas, que são esses pãezinhos aqui também. E aqui, ó, o de chocolate, que é meu favorito. Que grávida, eu meti o louco nesses croissantzinhos. E Olha os só os pães pães daqui, medievais também, que são... os pães daqui são lindos. E a vista aqui atrás, que é surreal, né? As montanhas ali. Olha só, cara, é muito bonito esse pueblo de verdade. Eu gostaria muito de viver aqui, só que assim, acredito que um aluguel aqui seja bastante caro. Tem casas para temporada, mas a questão não é nem só os aluguéis, a questão é de como a gente se manteria, porque para trabalhar é mais complicado, né? Essa questão também é muito importante. Essa questão do pessoal aproveitar bastante aqui. Olha só, a gente veio aqui agora uma autocaravana e decidi gravar para vocês essa parte aqui, porque essa família provavelmente deve estar aproveitando bastante as suas férias, ou então, sei lá, o feriadão hoje, sabe? Então, cara, é muito legal isso também. E a gente vai passar por uma parte agora, aqui das montanhas, que é muito bonita e quero que vocês vejam um pouco da vista. Olha só, outra autocaravana, como é que se diz? Uma van aí que o pessoal montou para poder viajar, fazer suas viagens. Aqui é muito comum você ver isso e é uma coisa que eu penso em futuramente fazer com minha família, com o bebê e com a Alice, porque, cara, deve ser fantástico, a vida deve ser... Bom, deve ter também seus contras, só que imagina só você estar num lugar novo cada dia e dormir por aí, sabe, com a sua família, sei lá, conhecer os países da Europa de van, deve ser muito mais interessante do que de avião, por exemplo, e são coisas que você pode proporcionar para o seu filho, por exemplo, e para você também, gastando não tanto dinheiro assim, porque, cara, a gasolina aqui é muito barata, o diesel é mais barato ainda que a gasolina, e, por exemplo, hoje a gente vai percorrer mais ou menos uns 250 quilômetros, se não for mais que isso, 280 quilômetros mais ou menos, com apenas, sei lá, 30 euros de gasolina, como máximo, assim, porque o carro ele faz uns 14 com litro, tem carros até que são mais econômicos que esse aqui. E, bom, porque esse aqui é um carro velho, mas, cara, imagina só que você pode proporcionar isso para o seu filho, sabe? É uma coisa impressionante e uma coisa que seu filho provavelmente vai gostar muito quando ele for criança, porque eu lembro que quando eu era criança, as memórias que eu tive com meu pai, quando eu saía com meu pai para ir pescar, quando eu saía com ele para ir para qualquer lugar do mundo, sabe? Ou seja, dali do Brasil mesmo, que a gente nunca tinha saído do Brasil, só que eu ficava muito feliz, cara, porque assim, eu ficava muito feliz de verdade, porque, cara, imagina só, são essas coisas que ficam, sabe? São as memórias que você cria com seu filho, com a sua família, que vai ficar ali por toda a vida na sua cabeça. É como você aprender alguma coisa. Meu pai dizia que aprender nunca é demais, porque é isso aí. Por exemplo, a gente vai passar por um lugar agora que eu tava doida pra conhecer e eu não sabia que tinha no meio do caminho, que é um parque chamado Parque Natural del Caldi Muxerô. E é lindo aqui em cima nas montanhas, eu nunca tinha vindo pra cá, pra esse lado. A gente vai passar por meio, desculpa, pode continuar. E sobre a questão que eu tava falando, por exemplo, sei lá, imagina que o bebê tem 7 anos. Pô, tudo que acontecer na infância dele vai ficar pra toda a vida, sabe? E é isso que eu quero proporcionar para o bebê. Não quero que ele veja nada de ruim, quero que ele seja aqui criança de verdade. Eu quero que ele tenha uma vida legal assim, sabe? No sentido de poder sair, não ter que se preocupar. Eu não ter que ensinar ele como que você vai lidar com tal situação. Por exemplo, se um bandido vem e tenta roubar você, como é que você vai fazer, sabe? Só não vai ser esse terror que é no Brasil, né? Só que dificilmente ele pode ser que, não sei, daqui a 20 ou 30 anos a Espanha esteja diferente. Só que até o momento, isso acredito que nunca vai passar. Tem pessoas aqui que, por exemplo, que vivem aqui no pueblo que a gente mora, sabe? Na cidadezinha pequena que a gente mora, que tem 17 mil habitantes agora, deve estar com 18 mais ou menos. E assim, essas pessoas me contam que, cara, nunca passaram por algo tão aterrorizante assim quanto eu passei lá no Brasil. Então, nós somos pessoas totalmente diferentes. É como se a pessoa daqui com 30 anos, ela tivesse, sei lá, 15, 18, sabe? Ou 18, porque elas vivem mais, sabe? E não é
não tô falando de... Vive em paz, não só vive no ponto de vista, né? de... eu vivo 80 anos aqui e lá no Brasil eu vivo 60. Não, é só no sentido também de, sabe, você realmente viver e aproveitar a vida. É muito difícil você perguntar a uma pessoa daqui da Espanha, que é daqui, sabe? Perguntar a ela, pô, você já conheceu, sei lá, já saiu da Espanha, sei lá? Ela vai dizer que sim, porque, cara, aqui você tem essa possibilidade de ir, sei lá, nos Estados Unidos, com o visto daqui você pode, ou seja, com a residência aqui, a residência não, né? O passaporte europeu, você tem uma certa facilidade para entrar até nos Estados Unidos, sabe? Ou seja, você pode ir para conhecer com mais facilidade, você pode ir para outros países da Europa também. Espero que continue assim e espero que melhore também em algum sentido, sabe? Porque, querendo ou não, pode ser que em 20 anos a Espanha já esteja muito diferente do que é hoje, esteja um pouco mais insegura, só que eu imagina o Brasil, cara, como é que vai estar daqui a 20 anos, sabe? Pode ser que esteja muito pior do que está hoje, pode ser também que esteja melhor, só que eu acho que é mais provável que o Brasil esteja pior do que está hoje, daqui a 20 anos, do que está melhor, porque com a política que nós temos no Brasil, sabe, com, sei lá, são tantas barbaridades que a gente vê na internet assim também, que outras pessoas comentam a respeito da política. Eu vejo bastante vídeo aí de pessoas reclamando, sabe, do Lula, da picanha, não sei o quê. Mas, cara, é uma briga que eu não entro assim muito, porque eu não vou resolver problemas políticos do Brasil, sabe? Por mais que eu vote, sei lá, num presidente contrário, em uma pessoa totalmente diferente, não vai ser só eu que vou resolver os problemas do Brasil, sabe? É como eu dizia quando eu era bem mais novinha. É uma coisa que vem acontecendo já desde a época, sei lá, 20 anos atrás, eu não tava nem nascido, cara. Sabe, é uma coisa assim, eu não quero esperar mais 20 anos pra ver se vai mudar o Brasil ou não, entendeu? Por isso que a gente veio pra cá também em relação a isso. Por exemplo, ter segurança, ter um acesso à saúde melhor. E uma coisa que eu falo pra você também, outro benefício também de você ter um filho aqui na Espanha, se você tá na parte da Catalunha, uma coisa legal, interessante, é que o seu filho vai aprender aqui na região da Catalunha, se ele começar desde pequeno também, ou numa idade assim, mais ou menos, que dê para aprender. E não tô falando assim, que tem a idade para aprender, só que, cara, quanto mais cedo aprender, melhor. Por exemplo, a questão do idioma. Se o bebê aqui ele vai ter a possibilidade de aprender tanto o português em casa com a gente, de aprender o castelhano, que é o espanhol, e vai aprender também o catalão, que é um idioma que eles falam aqui na Catalunha. E, cara, imagina só, o bebê com 7 anos ali, ele vai ter 3 idiomas, por exemplo, sabe? Aqui e a gente quer também... Tem bastante curso de inglês, bem baratinho, né? Que ele faça o curso de inglês, aprenda inglês também, que é um idioma assim, mais utilizado mundialmente, né? Então, cara, imagina só, nosso filho aos 10 anos ou aos 16 anos, sei lá, com 4 idiomas ali, sabe? E ele tendo a possibilidade de não sei, conseguir um emprego melhor pelo fato de ter mais idiomas, ou não sei. Tem muitas oportunidades lá fora por conta de aqui quem tem também inglês, é muito interessante porque os colégios daqui, pô, tem um colégio em Manresa que eu fico impressionado porque é um colégio grande com um prédio gigantesco, sabe, um prédio antigo gigantesco e é aquela coisa que a gente só vê em filme, cara. E sabe, acredito eu que o ensino aqui também público para as crianças de 14, 13 ou 15 anos deve ser muito melhor do que os ensinos do Brasil. Assim, não estou menosprezando, sabe? Porque no Brasil também tem muitos professores bons, tem ótimos profissionais, apesar de ser uma profissão que não é tão valorizada assim no Brasil. E, cara, aqui a estrutura, você percebe pela estrutura das escolas, você sabe, tipo, tem escolas aqui que são públicas, que eu tenho certeza que são melhores do que as escolas particulares do Brasil. E assim, isso é pelo fato, sabe, do governo também, tipo, não investir. Eu lembro que na escola que eu estudava, era uma escola sem estrutura nenhuma, tipo, era uma escola pública, só que não tinha nem ventilador, sabe, o ventilador tudo quebrado, cara. Não tinha material para os alunos, era a gente tinha uma certa dificuldade nesse sentido também. Que montanha bonita a gente parou aqui para ver agora. Como eu falei para vocês, olha só como o bebê tá aproveitando aí, tipo, pegando as pedrinhas dele. Só que imagina ele ter essa vista aqui, sei lá, ter essas possibilidades de passear, sabe? Porque a parte de trabalhar aqui, você trabalha igualmente, só que você precisa trabalhar menos tempo para poder comprar suas coisas, para poder, ou seja, você vai ter mais tempo de lazer também com a sua família. E olha só que bonito, cara. A gente tem ali uma montanha que tá nevada
E aqui também perto tem... Aqui é o Parque Natural Tem do neve. Cadimocherô, né, no caso. Isso, e olha É um só, o parque pessoal natural. sempre tem essas vanzinhas aqui para poder aproveitar Vamos subir. e viajar também com a sua família, que é muito interessante. E como eu falei para vocês, aqui tem um pouco de neve, tá um pouco frio agora nessa parte que a gente tá. Mas olha só, tem um caminho de terra aqui muito bonito que a gente tá fazendo com o bebê agora. E cara, eu tô gostando muito, de verdade, de conhecer esse lugar. Nunca estive nessa montanha aqui, mas é uma coisa que eu falo para vocês, vale muito a pena ter seu filho aqui na Espanha. E um detalhe, né, que a gente veio conhecer esse caminho para não pagar um pedágio que é bem carinho que tem aqui no caminho. E aí você, tipo assim, aproveita que você não vai pagar, é o túnel de Cádiz que fala, que é um túnel que tem que a gente paga ele para ir para Andorra. E a gente vai para uma cidade que é perto de Andorra, aí para não pagar esse pedágio a gente pegou um caminho alternativo. E surpreendentemente a gente já passou por 2 pueblos que a gente já conhecia, que foi La Pobla de Lillet e passamos por Castellar de N'Hug, e agora pelo meio de um parque natural que eu queria muito conhecer, que eu sou bem dessas coisas, que é o Parque do Cadimocherô, que eu nem sabia que tinha essas vistas incríveis, como o William estava mostrando. Ali dá para ver o pueblo, lá embaixo a gente subiu bastante, do outro lado tem aquela parte ali que já está nevada. Aqui faz um pouquinho mais de frio, obviamente, né, que tá bem mais alto, mas vale super a pena, assim, é incrível. E assim, outra coisa que eu queria falar para vocês também é que, cara, a parte da gente estar aqui aproveitando também, a gente tá com o nosso filho, sabe? Quando ele for um pouco maior, ele vai aproveitar também, ou seja, aproveitar mais, porque ele vai entender mais. Sabe, ou seja, essas coisas que eu falo para vocês, tipo, é muito importante você também ter tempo de qualidade com a sua família. Aqui na Espanha você consegue ter um pouco mais disso, porque, cara, você não trabalha assim bastante, só que não ao ponto de, sabe, vou me matar aqui para comprar um celular e vou deixar de, sei lá, gastar o dinheiro que eu tô pagando no celular para passear com a minha família, sabe? Ou seja, vou deixar de passear com a minha família para comprar um celular. Então aqui, ao invés de gastar esse dinheiro com o celular, você pega o dinheiro e vai passear com a sua família. E hoje, no passeio de hoje, eu só tomei um café. A gente botou 30 euros de gasolina, só que nem precisava isso tudo, porque já tinha um pouco de gasolina no carro. E cara, olha só, que momento lindo a gente tá tendo com o bebê aqui agora. Ele já foi na neve, já conheceu a neve, só que ele não lembra, né? Ele não lembra de como... Ele tinha um aninho. É a neve, agora provavelmente ele Não, mãe, vai que ter uma memória gelado. diferente. Tocou na neve ali e achou muito gelado, então... Cara, vale muito a pena. Vou fazer uma pergunta muito interessante para Alice. Alice, você prefere ter, por exemplo, você prefere ter um bebê aqui na Espanha ou você prefere ter um bebê lá no Brasil? E baseado no que você ganhava lá, tipo, na segurança que você tinha lá, nas coisas que você poderia proporcionar para ele lá no Brasil, no caso a gente, né, e você, ou você prefere ter, sei lá, o filho aqui na Espanha? Você prefere ter o filho aqui ou prefere ter o filho lá? Bom, depois da minha experiência, sou um pouco suspeita para falar, obviamente, né? Porque era meu sonho de infância. Mas se muita gente que eu falo que eu fiz, às vezes me acha até um pouco louca. Porque a gente tinha uma condição boa no Brasil, não era rico. Mas de onde a gente veio e aonde a gente chegou lá no Brasil, a gente tinha um bom emprego. Não havia neve de novo. A gente tinha um bom emprego, o emprego da gente, a gente teria condição de ter um auxílio creche bom para o Noah ter. Além do auxílio creche, a gente tinha plano de saúde bom, né? A gente tinha um dos melhores planos de saúde de lá, pelo nosso trabalho, ambos. Tinha um salário bom e, como é que se diz? Eu teria um parto no hospital particular muito bom do lado de Maceió, que é o Hospital Arthur Ramos, né? Que eu, quando fui atendida lá as primeiras vezes, eu gostei muito. E, assim, teria essas questões. Só que, assim, questão de segurança, eu acho que não tem dinheiro que pague. Você tá na sua casa, como a gente tava lá, morava numa casa boa. Morava numa casa boa. Ai, que bonitinho, agora eu perdi a concentração. A gente morava numa casa boa e não tinha segurança, porque às vezes a gente tava sentado na sala de casa. Teve um dia que teve tiroteio, tava matando alguém na esquina de casa. Então assim, eu não queria isso pro meu filho nunca. E a minha família sempre soube que era meu sonho de criança vir morar fora. Então, até fiz uma viagem com a minha avó em 2022, 2023, que eu disse a ela que se acontecesse alguma coisa com ela, a gente já tinha vivido essa experiência, que foi ir para o Chile, para São Paulo, quer dizer que ela não tinha ido ainda, para o Peru, Lima, Cusco e Chile, para ela tomar vinho chileno, que ela gosta muito de vinho. E eu, com certeza, continuo prezando pela segurança do meu filho, porque hoje em dia que sou mãe, eu acho que a minha vida sem meu filho seria totalmente um vazio. E eu não imagino acontecendo alguma coisa com ele na rua,
por causa da insegurança de um lugar, de jeito nenhum. E se for para trabalhar, eu trabalho aqui, e eu sei que o pai dele também, né? A gente trabalha aqui, eu trabalho no Brasil. E o restante a gente conquista. Se Deus me der saúde a gente para trabalhar, com certeza a gente vai estar sempre conquistando as coisas aí, trabalhando e dando tudo de bom e do melhor pro meu filho, pro nosso filho no caso. E de momento é meio suspeito nessa pergunta para mim, já que era meu sonho, mas de verdade eu não me arrependo de ter vindo para cá e de ter tido meu filho aqui, porque isso aqui não tem preço não, inclusive foi de graça para entrar aqui, né? Não tem preço essas experiências e essas coisas. E um dia meu filho vai, eu não sei se ele vai me agradecer, se ele vai ser agradecido, mas eu vou ensinar muito a ele essa questão da gratidão, por ele ter vindo para cá, vai ter passaporte europeu, vai ter passaporte brasileiro, vai falar mais de um idioma. E isso aí vai abrir muitas portas para ele na vida dele. Eu espero que ele entenda isso um dia. Então, no caso, respondendo a pergunta, você prefere ter o bebê aqui ou lá Aqui, no com Brasil? certeza. Bom, Fosse para mim escolher, com certeza continua sendo aqui, não me arrependo de nada. vou falar um pouco de uma coisa que aconteceu comigo. Para quem não sabe, meu pai acabou falecendo lá no Brasil e eu não pude ir porque ainda não tinha os documentos. Só que assim, eu sempre falava pro meu pai, olha, eu tô aqui porque a gente vai ter um bebê agora e tudo isso. A gente tem um bebê agora, depois que o bebê nasceu, e eu disse para ele sempre assim, pai, eu tô aqui porque eu quero dar uma vida melhor para o meu filho. Então, eu quero que ele tenha mais segurança. Eu não quero que ele passe pelas coisas que eu passei lá no Brasil. Porque, bom, por exemplo, roubaram a moto minha, eu tava com um colega, sabe? Tipo, então, cara, essas situações são muito chatas, fica na sua cabeça pelo resto da vida, e é isso que eu quero falar pra vocês. Na minha opinião, vale muito mais a pena você ter um filho aqui na Espanha. E, cara, se você não tem filho, pense em não ter filho, também eu acho que vale muito a pena você vir para a Espanha. Acredito que uma pessoa só aqui na Espanha passa por menos dificuldades do que uma pessoa que vem com um bebê, por exemplo, porque você tem mais responsabilidades. E assim, uma coisa interessante também é que quando o bebê nasceu, cara, nossa mente mudou totalmente, sabe? Tipo, quando a Alice já ficou grávida, a gente pensou, pô, e agora? O que é que a gente faz? A gente vai para a Espanha ou fica aqui no Brasil? Então a gente veio aqui para tentar ver essa questão de, sabe, se era realmente bom ter o bebê aqui. Eu cheguei já com um olhar muito crítico, sabe, tipo, na cidade que a gente ficou lá, que foi a cidade de Gironella, eu fiquei lá com o intuito também de analisar um pouco essa questão de, pô, vale mais a pena ter o bebê lá ou ter o bebê aqui? Então, baseado na minha experiência, nas coisas que a gente viveu e também a gente passou por dificuldades aqui, mesmo com o bebê, cara, eu acredito que vale muito mais a pena você começar do zero aqui na Espanha do que, ou seja, se matar de trabalhar lá no Brasil para não conquistar nada, sabe? Mesmo que você ganhe um salário razoavelmente bem assim, tipo, que dê para você viver mais ou menos bem, você não vai conquistar o que você tem aqui, que é, por exemplo, a segurança, sabe? Ter acesso a um dos melhores sistemas de saúde do mundo. E isso não sou eu que estou dizendo, são os gráficos, tá? Ou seja, nós estamos agora em um lugar no meio do nada e eu sinceramente não me sentiria tão seguro quanto estou me sentindo agora, sabe, estando no Brasil em uma montanha, sei lá, com meu filho e minha mulher, sabe, por mais que não acontecesse nada, só que eu tenho que ficar sempre atento, sabe, porque, cara, meu filho hoje em dia é a coisa mais importante que eu tenho na vida, então por ele eu faço tudo, dou minha vida se for preciso e assim, a gente está num lugar seguro por ele, sabe? Eu até gosto da minha cidade lá no Brasil, sinto muita saudade da minha família e imigrar é isso. Por exemplo, se você vem para um lugar onde você não tem ninguém, é um pouco solitário, não vou mentir, porque você não tem aquela base, aqueles seus amigos que você tinha lá no Brasil. Como é que se diz? Você não tem, por exemplo, sua família ao lado, você não tem seus irmãos, você não tem sua mãe, você não tem seu pai, sabe? Tipo, você está longe da sua família. A não ser que você traga eles para cá depois de um tempo, só que assim, não é a mesma coisa, você ter essa base, sabe? Só que a prioridade agora é a segurança do bebê, então a gente tá aqui por conta disso também. Assim, eu tenho certeza que quando o bebê for para a escola, quando ele estiver maior, ele vai ter um bom ensino, ele vai ter, como é que se diz, uma base boa ali, sabe? Tipo, na escola, para poder aprender outras coisas, tipo, como a Alice falou, ele vai aprender mais de um idioma também, vai aprender os três, espero que os três. E, cara,
também ter a dupla nacionalidade, que é uma coisa muito Facilidade para importante. entrar nos Estados Unidos, né? Que ele já tem. Isso, Ele já é pode europeu, ele não é nem facilitar brasileiro ainda. a carreira dele no futuro, ou seja, se ele quiser um dia, não, vou estudar nos Estados Unidos, sei lá, pode ser que ele tenha uma certa facilidade para poder entrar lá com passaporte europeu, entendeu? E é isso aí, cara. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agradeço muito por você ter chegado até aqui. E se você gosta desse tipo de conteúdo ou se não gosta, deixa aqui nos comentários para a gente ficar sabendo se a gente deve seguir gravando vídeos como esse ou não. E a Alice vai dar um tchau para vocês agora. O bebê também, não sei se ele vai dar um tchau para mãe. vocês. Diz tchau, gente. Eu tô... Noah se encantou aqui com a neve. Tá aqui, de hoje que pisa na neve, não tá nem com o sapato adequado, mas lá no carro tem roupinha limpa pra ele, pra gente trocar. Mas mostra ele aqui que ele tá embaixo. Aí, tá encantado, só quer agora pegar no cocô da vaca e como é que se diz, e brincar com a neve. Então é isso aí, pessoal. Fiquem Tchau, todos até bem a próxima. e até o próximo vídeo. Valeu, se inscreva no canal para não perder mais conteúdos como esse. E tchau, tchau. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai estar tentando responder a todos vocês aí que deixar a sua dúvida no comentário. Deixa a sua opinião também, que é muito importante. E é isso aí. Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo.